Graça e paz, amada. Meu nome é Cida Lima. Para mim é uma honra estar aqui neste canal novamente para compartilhar com vocês um pouquinho da palavra do Senhor. Desta vez estarei falando um pouquinho do Evangelho de Lucas 9. E o capítulo já começa muito enriquecedor, porque o Senhor começa falando assim, Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos. Depois os enviou a anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Começa falando que o Senhor reuniu eles e lhes deu poder e autoridade. Em seguida os enviou. Isso quer dizer que nós necessitamos primeiro de buscar o poder e a autoridade do Senhor, para depois sermos enviados. E quando ele fala que nos deu poder e autoridade para expulsar os demônios e curar as enfermidades, isso não significa que nós vamos orar e todo enfermo vai ser curado, mas todo demônio precisa ser expulso em nome de Jesus. Isso é indiscutível. Nem todos serão curados fisicamente falando, mas quando nós pregamos o Evangelho, o Espírito Santo age na vida da pessoa e ela aceita Jesus, ela automaticamente já é curada, porque ela vai receber o Espírito Santo nela. E a alma, o ser dela é curado, é transformado. Fisicamente pode ser que ela não seja curada da enfermidade que ela está levando, porque o próprio Paulo falou, eu tinha um espinho na carne e esse não foi me tirado. Mas o Senhor disse para ele, a minha graça te basta. Então precisamos entender que esse poder, essa autoridade de expulsar os demônios e curar as enfermidades, não quer dizer que vão ser curados literalmente as enfermidades, mas todo demônio precisa sair na autoridade do poder do nome de Jesus. E é isso que eu queria trazer para vocês, essa autoridade, esse poder nos é dado mediante uma vida de secreto com o Senhor, uma vida de intimidade com o Senhor Jesus, uma vida de intimidade com as Escrituras Sagradas, uma vida de intimidade. Não há uma vida perfeita, mas nós nos santificamos diariamente através da palavra do Senhor, através do Espírito Santo que habita em nós. E mais para frente, logo a partir do verso 10, fala da primeira multiplicação de pães, um milagre tremendo que o Senhor Jesus faz. Os discípulos estão ali com aquela multidão, e logo ao entardecer os discípulos falam, Senhor, despede eles, porque não temos nada além de 5 pães e 2 peixes. E o Senhor fala, senta-os. Senta, divide grupos de 50. O Senhor pega o pão, dá graça e devolve aos discípulos para que distribua. E ainda sobra 12 cestos de sobras. 12 cestos, irmãos. Que autoridade é essa do Senhor? Que autoridade, que graça. Um Deus de suprimento, um Deus de cura, um Deus de poder. Um Deus que vê a necessidade e a fome do homem. Depois, a partir do verso 18, na minha Bíblia fala assim, a declaração de fé de Pedro. Porque o Senhor, conforme diz, nos primeiros versículos, uns dizem que o Senhor é Elias, outros que é Moisés e outros ainda que é um dos profetas que ressurgiu dos mortos. E aí o Senhor pergunta para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz, tu és
no verso 20, fala assim: "E vocês?", perguntou ele, "quem vocês dizem que sou?" Pedro responde: "O Senhor é Cristo enviado de Deus." O Cristo enviado de Deus. Pedro ali já estava entendendo tudo. E aí Jesus em seguida fala: "Olha, mas é importante que ninguém saiba ainda, porque é necessário que eu morra e ressuscite ao terceiro dia." E em seguida o Senhor vai ensinando os discípulos, né, o que vai ocorrer, que logo ele vai ser entregue nas mãos dos escribas, dos fariseus, dos mestres da lei. Aí vem a transfiguração, a partir do verso 28. Ali a transfiguração é uma parte bem interessante, porque aqui, quando eles vão orar, o Senhor leva Pedro, João e Tiago, que eram os mais íntimos, os três mais íntimos, eles dormem. A palavra diz que eles ficaram ali tomados pelo sono e não conseguiram ficar acordados. E o Senhor está orando e em seguida fala assim no verso 29. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto foi transformada, suas vestes se transformaram em brancas resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham o aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. O que eu quero chamar a atenção nisso é que eles tinham o aspecto glorioso. Quer dizer que eles não estavam ali fisicamente, em carne. Eles estavam com o seu corpo já glorificado. E o que está falando aqui? Aqui, nessa passagem, quando eles estão falando, conversando com Jesus, porque já falavam sobre a partida de Jesus, aqui está a representação completa de tudo o que ia acontecer. Moisés representava a lei, Elias representa os profetas e Jesus, a nova aliança, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. E é fantástico essa visão gloriosa. Imagino que foi ali uma coisa gloriosa de se ver. Depois Pedro e os outros acordam, né, e vê aquela cena gloriosa e já quer fazer ali para si umas tendas e ficar ali. E Jesus: "Não, é necessário que a gente vá daqui, meu filho." Quando Jesus desce, né, do monte, ele encontra ali um pai no meio da multidão que suplica: "Senhor, me socorra, meu filho, meu único filho, foi tomado por um demônio que o faz sentir convulsões, espumar e quase nunca deixa ele, está acabando com a vida dele. Eu já supliquei aos discípulos que os expulsassem, mas eles não conseguiram." Aí Jesus faz uma declaração bem interessante quando o homem fala isso. Ele fala assim, deixa eu ver aqui o versículo que ele fala isso, que essa passagem está a partir do 37, aí no verso 39, não, verso 41, Jesus diz: "Geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? E terei que suportá-lo." Até quando estarei com vocês? E terei que suportá-lo. Jesus estava falando aqui que ele já deu autoridade e poder para expulsar os demônios. E muitas das vezes nós não conseguimos porque não cremos, não tomamos posse. Incredulidade.
A incredulidade nos impede de viver os milagres que o Senhor tem para nossas vidas. A incredulidade, a falta de fé. Porque a palavra do Senhor diz: sem fé é impossível agradar ao Senhor. É impossível agradar a Deus sem fé. E é isso que o Senhor está falando aqui. Geração incrédula e corrompida. Até quando estarei com vocês? Então, é necessário fé na palavra do Senhor para operar os milagres e expulsar os demônios. É necessário tomar posse do poder e da autoridade dada por Deus, para que possamos operar os milagres. Continuando, Jesus prevê a sua morte, continua ensinando os discípulos a respeito do reino de Deus. Eles, aqui a partir do verso 46, os discípulos começam a discutir quem deles é o maior. E Jesus pega uma criança pequena e diz: quem receber essa criança está recebendo o reino também. E fala também, aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Aquele que quer ser maior, se torne o menor. Isso quer dizer que não é nós, irmãos, não somos nós. Quando nós temos essa autoridade, esse poder dado por Deus, não quer dizer que nós somos nós que somos. Não, maior é o que está em nós do que aquilo que fazemos. É maior o que está em nós. Quem opera é o Espírito Santo através da nossa vida. Nós só precisamos ser vasos de barro. Mas nós somos vasos com um conteúdo valioso. Precisamos manter o nosso coração humilde e saber que não é por causa da minha oração que eu curei um enfermo. Não foi eu que curei. Quem curou foi o Senhor Jesus, para a honra e glória dele. Quem expulsou foi o poder do Espírito Santo que habita em mim. Nós precisamos entender essas coisas e tomar posse delas corretamente. Continua no 49, o uso do nome de Jesus. João disse: mestre, mestre, vem alguém, vimos alguém usar o teu nome e expulsar demônio. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Aí Jesus responde: não o proíba. Disse Jesus: quem não é contra nós é a nosso favor. Quem não é contra nós está ao nosso favor. Depois Jesus fala dos samaritanos, mas eu gostaria, como nós temos pouco tempo, de me atentar só a esses últimos versículos que Jesus fala: quando andava pelo caminho, alguém gritou: eu seguirei por onde quer que vá. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas para morar, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. E a outra pessoa disse: siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Respondeu Jesus: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. A outra ainda disse: Senhor, deixe que eu antes me despeça da minha família. Mas Jesus disse-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Jesus, nesses últimos versículos aqui, quando fala aqueles que querem servir, que querem segui-lo, ele fala: deixe os mortos sepultar seu próprio morto. Por quê? Porque o homem, ele queria seguir a Jesus, mas ele falou assim: deixa primeiro meu pai morrer. Quando meu pai morrer, eu vou servir o Senhor, tá, Jesus? Vou trabalhar para você. Só que a gente não sabe quem é que vai morrer antes ou depois, irmãs. Nós não temos essa consciência. Então, o tempo é hoje. Nós precisamos servir a Jesus hoje.
Nós precisamos pregar a palavra hoje. E se você está pregando a palavra, não olhe para trás. Não deixe que as ofensas, não permita que as dificuldades do dia a dia e as circunstâncias da vida te impeçam, façam que você olhe para trás, porque ele fala, ó, aquele que pôs a mão no arado, não olhe para trás, porque senão você não é digno. Algumas traduções falam, aqui na minha tradução fala, você não é apto para o reino de Deus, mas tem umas que falam que você não é digno. Então não olhe para trás, irmãs, permaneçam na fé no Senhor Jesus, porque não somos nós, não é porque nós passamos por dificuldades, por tribulações, por lutas, que vamos ser afastada dos nossos trabalhos na igreja ou no reino do céu. O que nos torna apta é a nossa fé em Cristo, é o Espírito Santo que habita em nós e é a autoridade que o Senhor já depositou sobre as nossas vidas. E é isso que nós precisamos entender. Não é por nós, não é por causa de nós, mas é por causa dele e por ele. Então que você creia, que você medite nessa simples meditação que eu fiz aqui, nada teológica, mas é aquilo que eu acredito e o que eu vejo na palavra, o que eu vivo da palavra. Autoridade e poder dada pelo Espírito Santo de Deus. Deus abençoe cada uma de vocês que vão ouvir essa palavra e que vão meditar nesta palavra e que possa tomar posse dessa palavra, dessa autoridade e desse poder dado pelo Espírito Santo, por Jesus e pelo nosso Pai. Deus abençoe vocês. Até a próxima.